Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Estamos aqui para mais um Giro da Semana. Alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 29 de junho e 5 de julho de 2025. Selecionei alguns fatos com potencial de compor questões de atualidades. Bora lá para o nosso primeiro fato? Brasil assume presidência do Mercosul. Rapidamente, uma contextualização: o Mercosul é um bloco econômico formado por países da América do Sul. Esse bloco foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção e inicialmente contava com os seguintes países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Nos anos posteriores, nós tivemos o ingresso da Venezuela. Venezuela que está suspensa do bloco desde 2016 por não cumprir algumas cláusulas democráticas. Uma outra observação é que tivemos recentemente a adesão da Bolívia. Tudo bem? Esse é o Mercosul. O que o Mercosul visa? Ele busca promover ali uma integração, um desenvolvimento, uma facilitação do comércio, uma integração de políticas entre os países membros. Bom, anualmente, ou melhor, semestralmente, um dos países do Mercosul ocupa a função de presidente do bloco, tá? Então nós temos uma presidência temporária. No primeiro semestre de 2025, essa presidência foi exercida pela Argentina. E aí faço destaque ao presidente Javier Milei. Tanto que a cúpula do Mercosul, que aconteceu agora, nessa semana, foi realizada na Argentina. Qual o motivo? Pô, a Argentina está na presidência, a cúpula é realizada lá, tudo bem? Essa cúpula marcou também uma mudança ali na presidência. Por quê, Márcio? Pô, acabou o semestre, então um novo país assume a presidência e esse país é o Brasil. Anote aí, canetinha vermelha. Brasil assume a presidência do Mercosul. Isso pode cair em prova. Ok até aqui? Agora, alguns destaques dessa cúpula do Mercosul. O Javier Milei, ele teceu algumas críticas ao bloco, algumas críticas que estão alinhadas aí à sua convicção, ao seu posicionamento político-econômico. Ele entende que as regras do Mercosul, elas impõem barreiras aos países do bloco. Os países do bloco são submetidos a uma cortina de ferro, nas palavras de Javier Milei. Isso por quê? Vamos lá. Esse bloco, ele tem uma TEC, né? Que é uma tarifa externa comum. Márcio, o que é isso? Os países do Mercosul, países membros plenos do Mercosul, eles devem adotar uma mesma tarifa aos outros países e outros produtos. Então, uma tarifa externa comum. Isso significa que existem restrições para a Argentina, por exemplo, firmar um acordo aí com um outro país. Porque existem as limitações do Mercosul. E aí o Milei faz essas críticas. Ele diz que há uma necessidade de maior liberdade comercial, que as regras do bloco precisam ser flexibilizadas. Tudo bem? Um outro destaque nessa cúpula do Mercosul foi um acordo firmado com o EFTA. Márcio, o que é o EFTA? É uma associação europeia de livre comércio. Ela foi fundada lá nos anos 60 e hoje possui como países membros os seguintes: Islândia, tem dificuldade de falar esse nome, hein? Liechtenstein, nem sei se falei certo, tá? Liechtenstein, um outro país, Noruega e Suíça. Então, um acordo de livre comércio entre Mercosul e os países do EFTA. Só uma outra lembrança: Mercosul e União Europeia anunciaram, na cúpula realizada ainda em 2024, um acordo de livre comércio.
e esse acordo agora está aí seguindo alguns trâmites, não foi ainda implantado. Tudo bem? Então, esse é o primeiro destaque da semana. Enquanto isso, na Europa, verificamos uma grande onda de calor. Uma onda de calor tão intensa que foi responsável aí, segundo dados oficiais, né, pela morte de 8 pessoas. Então, onda de calor na Europa, recordes de temperatura, 8 pessoas mortas. Alguns países com destaque nessa onda de calor são Espanha, França e Itália, países que registraram então mortes, tá? Além das mortes, alertas aí de saúde, alertas de incêndio florestal, fechamento de escolas, fechamentos de pontos turísticos. A Torre Eiffel em Paris foi fechada. Mas por causa da onda de calor? Por causa da onda de calor. O que gera essa onda de calor, os cientistas, meteorologistas explicam que é um domo de calor, é conhecido como um domo de calor, a gente já fala sobre isso. Tentando ser o mais didático possível, imagine como uma tampa invisível, tá? Então, o Márcio vai sair de qualquer explicação científica para uma explicação mais didática possível. Tá? A banca não vai te perguntar sobre domo de calor, conceito, mas imagine uma tampa invisível que ajuda a aprisionar calor naquela região. A formação desse domo de calor está associado, né, à presença de uma área ali de alta pressão. Essa alta pressão inibe que o ar quente se eleve, porque a tendência é o ar quente se elevar na atmosfera, né? Ele é menos denso, então ele sobe. No entanto, a presença dessa zona aí de alta pressão, ela segura esse ar quente, aprisiona ele na superfície e nós temos esse superaquecimento. Os cientistas alertaram que essa onda de calor chegou mais cedo na Europa do que historicamente ocorre. Em alguns pontos a temperatura bateu até 10 graus acima da média. Vou evidenciar aqui alguns dados. Sevilha, na Espanha, 54 graus, galera. Madrid, desculpa, na Espanha, 45 graus. Roma, na Itália, 45 graus. Então, esses são alguns destaques dessa onda de calor na Europa. Já que citei temperatura, onda de calor, precisamos lembrar que o Brasil, em 2025, sediará a COP, Conferência das Partes. Será a COP 30. Marcos, o que é essa Conferência das Partes? É um evento que faz parte, né, do quadro de convenção sobre mudanças climáticas da ONU. É considerado o maior evento relacionado a mudanças climáticas, ao combate de mudanças climáticas no mundo. E o Brasil sediará pela primeira vez, isso lá no mês de novembro, tá? E tem um mascote, né? Um mascote, a COP30. E o Brasil anunciou, que inclusive divulgou as imagens, que o mascote será o Curupira. O Curupira é uma lenda do folclore brasileiro que atua como guardião das florestas. Minha filha gosta muito de folclore, né? E do Curupira. E ela explicando para mim o que era o Curupira, que ela aprendeu, né? Então é um menino ali com cabelo de fogo, os pés virados para trás, né? Isso aqui é para confundir os caçadores na floresta, porque eles observavam as pegadas, achavam que estava no sentido e o Curupira andava no sentido inverso, tá? Então um pouquinho aí da questão folclórica. O fato é que o Curupira é o mascote aí da COP30. Como é que você vai lembrar disso? Pega a letra C. C de COP, né? C de COP, C de Curupira e você não esquece mais. Um fato curioso agora. Hugo Calderano. Você conhece o Hugo Calderano? Márcio, eu acho que eu vi alguma coisa. É um mesa-tenista, né? Alguns dirão, ele joga ping-pong. Nunca diga ping-pong aí para um mesa-tenista, tá? Eles não gostam dessa expressão. Então, o Hugo Calderano, mesa-tenista, venceu Copa do Mundo e tudo mais, né? De tênis de mesa. Ele participaria de um evento agora, de uma competição nos Estados Unidos, mas foi impedido de entrar no país. Vamos entender um pouquinho desse fato. É o seguinte, os brasileiros, para ingressarem nos Estados Unidos, eles precisam de visto. Eu coloquei até esse mapa bem interessante que o portal Nexo divulgou hoje, né?
jornal bem interessante, se você não segue lá, recomendo, tá? Márcio, você trabalha? Não trabalho lá, não tenho nada lá, acho o material deles muito bom, só isso. Divulgou esse mapa que mostra, então, países que dispensam o visto de brasileiro, países que têm um visto facilitado e países onde o visto é necessário. E os Estados Unidos aparecem aí como um país de visto necessário, certo? Tá, Márcio, compreendi. Então, o Calderano precisava de visto para entrar nos Estados Unidos. Acontece que o Calderano também tem um passaporte de Portugal. Passaporte de Portugal. E aí isso muda um pouquinho de figura. Por quê? Portugal faz parte de um grupo aí de 42 países que tem dispensa de visto para entrar nos Estados Unidos. Então quer dizer que alguém de Portugal não precisa desse mesmo visto que o brasileiro necessita para entrar nos Estados Unidos. Tudo bem? Ah, Márcio, então o Calderano poderia entrar. Sim, mas existe uma regra aí, uma regra que foi utilizada nesse momento. O atleta brasileiro, ele esteve em 2023 em Cuba, tá? Então visitou Cuba, foi lá disputar um campeonato. Ok? E esse programa, essa legislação dos Estados Unidos, permite sim viagens, tá? Desde que regras sejam cumpridas. Basta preencher um formulário. Só que segundo essa lei, o benefício é revogado se um cidadão tiver viajado para algum país na lista de banidos. E quem são esses países da lista de banidos? Exemplo, Coreia do Norte, Irã, Iraque e Cuba. Então a restrição ao Calderano está vinculada ao fato dele ter participado de um evento em Cuba, e aí essa dispensa foi revogada. Tudo bem? Beleza? Então não foi o visto dele brasileiro, foi essa dispensa de visto de Portugal. Acho que esses detalhes eles precisam ficar marcados aí para evitar qualquer confusão em prova. De boa? E para fechar a nossa aula, anuncio que o Congresso dos Estados Unidos aprovou um mega pacote tributário e orçamentário apresentado pelo governo de Donald Trump. Inclusive, esse pacote tributário e orçamentário foi um dos elementos que gerou uma treta, vou colocar esse termo assim, né? Um conflito entre Donald Trump e Elon Musk, um dos maiores bilionários do mundo. Estados Unidos aprovam esse mega pacote. O que esse texto prevê? Não vou entrar nos mínimos detalhes aqui, mas ele traz redução de impostos, é um elemento que chama atenção aqui, né? Redução de imposto de renda, redução de imposto para algumas empresas. Então você tem uma redução de impostos, que geralmente é uma medida popular, né, aqui, mas também ele é acompanhado por reduzir o imposto, corte de programas sociais. Pô, Márcio, então aqui diminui a arrecadação. Quando reduz o imposto, cai a arrecadação, né? Mas se corta programa social, também diminui os gastos. Alguns podem dizer, tem corte na educação, tem corte na saúde, são alguns dos meus destaques. Ele retirou incentivos à energia limpa, então você tinha ali alguns incentivos, a energia limpa, esses incentivos foram retirados. Só que não foi só redução de imposto e corte de programa social. Esse pacote do Trump também envolve aumento de gasto. Aumento de gasto. Aumenta a verba para políticas anti-imigração e aumenta gasto militar consideravelmente. Ah, mas compreendi. Então isso aí é um pacote um pouco estranho, né? Você reduz imposto e aumenta gasto, essa conta não fecha. Essa é a grande crítica. Não é? Como é que você reduz imposto e aumenta gasto? A conta não vai, em algum momento, a coberta vai ficar curta. Bom, e aí um anúncio interessante é que essa medida vai adicionar cerca de 3,3 trilhões de dólares à dívida nacional do país até 2034. Suave, galera? Esse foi o nosso giro da semana. Vou fazer um pedido aqui para quem puder e quiser. Curte o vídeo, compartilha com um amigo, deixa o seu comentário, porque parece um ato muito simples, mas ajuda demais o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima semana. Um abraço.